Olá, amigas e amigos de todo o Brasil. Bem-vindos a mais um encontro semanal de reflexão e aprofundamento. Nós estamos nos aproximando do Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi instituído pela Organização das Nações Unidas e tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados por muitos inesgotáveis. E nós queremos tratar a data na perspectiva que o Papa Francisco lança em sua encíclica Laudato Si, chamando os homens e mulheres de boa vontade a cuidar da casa comum, o cuidado da casa comum. E para nós conversarmos sobre esta dimensão da casa comum, as ameaças, os cuidados, eu recebo de forma remota dois convidados para a gente aprofundar o tema. Recebo a professora Márcia Maria de Oliveira, ela é cientista social, é professora da Universidade Federal de Roraima, doutora e mestra em Sociedade e Cultura na Amazônia, possui pós-doutorado em Sociedade e Fronteiras, mestre em Gênero, Identidade e Cidadania, pesquisadora em diversos grupos ligados à Amazônia, também no Observatório de Migrações em Rondônia, e assessora à Rede Eclesial Pan-Amazônica e à Caritas Brasileira. Professora Márcia, é uma alegria muito grande recebê-la aqui no Ponto 3. Obrigada, é uma grande alegria participar desse debate tão importante e tão oportuno nesse tempo de grandes desafios da Casa Comum. Obrigado. E também, para conversar conosco, o Dom Ervin, que é bispo emérito de Xingu, no Pará, e é presidente da Rede Eclesial Pan-Amazônica, a Repam Brasil. Dom Ervin, também é uma alegria receber o senhor aqui no nosso Ponto 3. Grande alegria para mim também poder participar, inclusive juntamente com a professora Márcia. Obrigado. É um prazer enorme. Muito obrigado. Já já nós vamos iniciar a conversa com a professora Márcia e o Dom Ervin, mas antes eu quero fazer um agradecimento a você que nos acompanha. Um agradecimento porque, graças à sua fidelidade, à sua generosidade, você, devoto evangelizador, nós podemos chegar a tantos lugares do nosso Brasil. Muito obrigado pelo seu sim a esta obra de evangelização, e você que nos acompanha também pode fazer parte desta família de amor, ligando no 62-3506-9800 ou ainda acessando o nosso portal na internet paieterno.com. A você que está se associando neste momento ou nesses dias, bem-vinda, bem-vindo à família dos filhos do Pai Eterno. Então vamos começar a nossa conversa. Como eu disse na motivação inicial, nós nos aproximamos do Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, e eu quero começar com a participação da professora Márcia. Professora, quais são as principais ameaças à nossa casa comum hoje? Acredito que a gente teria um número bastante grande para elencar, mas a senhora, enquanto pesquisadora e alguém que está na realidade amazônica também, tem propriedade para nos apresentar ameaças que nós temos visto e sentido. Sim, Marcos, as ameaças, elas estão muito relacionadas àquilo que é a provocação da Laudato Si sobre o cuidado com a casa comum. Então, as ameaças, elas se posicionam justamente nesse entendimento. Afinal, o que é o cuidado com a casa comum, né? Esse cuidado, na perspectiva da Laudato Si, é um cuidado de proteção, de amor, né? Não é um cuidado por medo, por aversão, mas é um cuidado porque eu conheço, e se eu conheço, eu defendo, né? Então, as grandes ameaças, elas estão em torno desse conceito. Quando eu não conheço, quando eu não defendo, quando eu não tenho essa interação e não tenho o entendimento de que a casa comum é o lugar da inter-relação entre toda a criação, né? Nós, pessoas, e toda a natureza, toda a obra da criação, nós não cuidamos. Por isso que
essa questão toda vinculada aos desafios ambientais, vinculada também à fome, à miséria, o empobrecimento, a situação de vulnerabilidade de povos, comunidades inteiras, refletem justamente esse descuidado com a casa comum, de não sentir essa casa comum como a casa de todos e todas, o planeta, como aciona Laudato Si logo no seu título, né? Sobre o cuidado com a casa comum. Então, essas ameaças todas, elas têm uma raiz, que é esse desconhecimento da casa comum como um lugar para ser cuidado, para ser protegido, né? E uma ameaça, assim, assustadora é com relação ao que se faz com a Amazônia, né? Com um total desconhecimento da importância da Amazônia para todo o planeta, para toda a casa comum. Então, destruir a floresta, destruir os rios, os lagos, destruir todo esse equilíbrio do bioma, do ecossistema da Amazônia, é também destruir possibilidades de convivência em todo o planeta. Olha, a professora Márcia traz alguns elementos aqui importantes para a gente iniciar essa nossa conversa de hoje, inspirada na Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco, e esta encíclica que foi lançada há 6 anos. E nesta encíclica, Dom Erwin, o Papa, ele já lançava ali, num dos pontos tratados, a chamada conversão ecológica. Ele tem um ponto que ele trata, né, sobre esse assunto. O que representa essa conversão ecológica para nós, para a humanidade, e o que é necessário para que ela aconteça? A primeira coisa que eu penso que é a visão que nós temos a respeito do meio ambiente. Para nós, o meio ambiente continua sendo algo fora de nós. É o tipo objeto que eu uso e abuso. Eu sou o dono, sou o proprietário, eu mando e desmando. Essa visão que se tem do meio ambiente é, no fim das contas, é nefasta, é uma catástrofe, porque nós nos relacionamos com a criação, nos esquecendo que nós pertencemos a essa obra de Deus. Eu vou ainda mais adiante, além do nosso querido Papa Francisco. A palavra dominar, que se inseriu inclusive no jargão da nossa igreja a partir do Gênesis 1:28, é uma palavra mal traduzida. E o Papa Paulo VI, ele falou já, eu nunca esqueço isso, o homem, ao longo de milênios, aprendeu a submeter a natureza, a dominar a terra. Agora, soou a hora de ele dominar o seu próprio domínio. Eu acho que não tem coisa melhor do que traduzir essa ânsia de nós mudarmos de visão, que toda a encíclica Laudato Si do Papa Francisco, nosso amado Papa Francisco, está concentrado nisso. Nós temos que mudar. É conversão ecológica global, ligado a uma espiritualidade ecológica e enfrentar a cultura, ou melhor dizer, a descultura do descarte. Precisamos redefinir o progresso. Em termos de Amazônia, progresso é quando se derruba. A gente falava até a área derrubada é uma área beneficiada na Amazônia. É terrível essa ideia, que parte, inclusive, de uma maneira como o próprio governo Médici, no tempo da ditadura militar, enxergou. Eu me lembro muito bem, nunca me esqueço, quando o Médici chegou aqui, em Altamira, para dar o primeiro passo para iniciar a construção da Transamazônica, ele e sua comitiva assistiram, e eu estava presente com o povo, assistiram a derrubada de uma castanheira
e a castanheira, com um estrondo enorme, caiu no chão e a comitiva com o presidente aplaudiu. Isso, para mim, foi o símbolo do grande desastre que desabou em seguida sobre a nossa Amazônia. A gente pensa que derrubar a mata, incendiar a mata, arrasar, isso é benefício. Aí que está o absurdo. E temos que mudar. Progresso tem que ser redefinido. O próprio Papa Francisco fala isso na Laudato Si. Um desenvolvimento tecnológico e econômico que não deixa um mundo melhor e uma qualidade de vida integralmente superior não se pode considerar progresso. Aí que está o negócio. A visão que nós temos. Temos que mudar. Dom Erwin traz aqui elementos importantes para nós e o testemunho de um homem que doa a sua vida pela Amazônia, pelo cuidado da casa comum e o cuidado do todo, né? A ecologia integral, o cuidado com o todo, nos apontando aí para a conversão ecológica que o Papa Francisco cita na Laudato Si. E recentemente, agora no dia 23 de maio, o Papa anunciou a criação da plataforma Laudato Si e ele a definiu como um percurso operativo de 7 anos para guiar as mais diversas realidades eclesiais a um estilo de vida sustentável. Essa palavra que a gente tem ouvido, inclusive, as empresas têm buscado, muitas fazendo marketing a partir da sustentabilidade, mas eu gostaria de ouvir da professora Márcia como criar este estilo. O que é o estilo de vida sustentável? Talvez esse seja um dos pontos que tenha gerado maior embate da sociedade com relação à Laudato Si. Eu gostaria assim, de enfatizar que a Laudato Si é uma das encíclicas papais mais lidas no mundo, né? Traduzida em diversos idiomas, em versão popular, em versão infantil, em versões para todas as, né, categorias de pessoas. E esse é um ponto nevrálgico da Laudato Si. Entender que nós precisamos mudar o nosso estilo de vida. Entender que nós precisamos, como Dom Erwin dizia, fazer uma conversão profunda, que exige mudança profunda de toda a sociedade e que começa de nós. Por isso que a plataforma Laudato Si, nessa perspectiva de um mundo sustentável, começa também por mudanças que nós precisamos fazer dentro da nossa própria casa, na nossa comunidade, na nossa igreja como um todo, e questões assim que são muito centrais e muito profundas. De modo especial, tudo aquilo que nos remete à exploração pela riqueza, a exploração pela riqueza. E tem questões assim muito fortes nesse princípio de mudança. De modo especial, a Laudato Si chama nossa atenção para uma vida mais simples. Aquilo que o Papa Francisco vai chamar de sobriedade, né? Ele disse que os povos da Amazônia são uma grande inspiração para esse modelo de vida mais simples, porque eles são portadores de uma sobriedade feliz. Ou seja, há uma simplicidade de vida que não destrói. Para poder viver, para conviver com a Amazônia, não é necessário destruir nada, apenas conviver com esse bioma, com essa natureza, com essa obra da criação como parte dela. Então, essa sobriedade feliz implica uma mudança profunda no nosso estilo de vida, né, muito carregado por ter sempre mais coisas, pela obsolescência desse descarte já incontrolável que nós temos na sociedade, que não fica apenas no descarte das coisas, mas vai também para o descarte das pessoas, das relações sociais e assim por diante. Então, por isso que a sobriedade, a vida simples, ela vai exigir de nós mudanças muito radicais, a começar pelo que nós fazemos nessa relação com a natureza, nessa relação, por exemplo, com a água, né, com os elementos que eu preciso no dia a dia para a subsistência.
Então, essa sobriedade feliz implica em mudanças muito profundas. Implica, por exemplo, em coerências. Então, como é que eu vou falar como igreja que nós nos posicionamos contra a mineração, contra o garimpo irregular que mata, destrói, contamina, se eu ainda tenho cálices banhados a ouro, se eu tenho grandes objetos de ouro na minha igreja? Quer dizer, é uma contradição e são questões que nós precisamos conversar, nós precisamos dialogar sobre isso. A mudança passa também por essas questões. Não tem como eu dizer que eu sou a favor da casa comum, da natureza e tal, se eu exploro o meu irmão e a minha irmã, né? Se eu não tenho uma relação justa de empregabilidade, de comunhão, de partilha. Então, são essas questões que partem do campo pessoal, vão para o campo social, político e econômico, que concatenam esse projeto da plataforma Laudato Si, que é um projeto de mudança profunda na sociedade. Mas nem todo mundo está disposto a essas mudanças. São mudanças que incomodam, que desestabilizam, que tiram da comodidade, né? Então, são mudanças profundas que provocam também grandes tensões, mesmo dentro da igreja. Dentro do que a professora Márcia trouxe para nós, Dom Ervin, desse cuidado com o outro, com o irmão, não dá para dizer que cuido da casa comum, do meio ambiente, se desrespeito o meu irmão. O Papa Francisco faz uma alerta para nós, na Laudato Si, que é preciso ouvir o grito da terra e o grito dos pobres. Essa expressão é muito forte. Mas nós estamos em uma sociedade que tem dado pouca atenção e pouco valorizado a escuta. Como é que nós podemos exercitar esse pedido e ouvir o grito da terra e o grito dos pobres? Bom, a primeira coisa é que a gente não pode separar a degradação ambiental da degradação humana e social. Quer dizer, nós muitas vezes pensamos em termos de ecologia, estamos cuidando da mata, da floresta, das águas, do ar, que não pode ser poluído, e de todo ser fora de nós. Mas a degradação começa exatamente com a degradação humana. Por isso o Papa fala numa ecologia humana. A gente não pode separar. Degradando o meio ambiente, estamos degradando ao mesmo tempo o ser humano. Aqui na Amazônia, estamos vivendo isso a olhos nus. Quanta gente hoje é vítima mesmo. Não estou falando apenas dos Yanomami, que morrem aí por causa da invasão por garimpeiros, que levam malária, levam Covid-19 e levam a desnutrição e tudo. Mas a desgraça é que nós estamos vivendo uma situação em que nós descartamos o ser humano. Na Conferência de Aparecida foi cunhada uma expressão que é muito forte. Hoje nós não falamos apenas dos excluídos e dos pobres, mas dos considerados supérfluos e descartáveis. Pessoas humanas que não produzem, são no mundo desse mercado, no mundo dessa economia que mata. Essas pessoas são descartáveis. Essa é a grande desgraça que desaba sobre nós. E nós, na Amazônia, sentimos muito mais. A gente quer avançar em cima das áreas indígenas porque o índio não produz. A gente quer desrespeitar os parques nacionais porque não serve para nada. Então, é triste, é horrível. Nós temos que mudar. A degradação ambiental não podemos enfrentar adequadamente se não prestarmos atenção às causas que têm a ver com a degradação humana e social. Eu estou citando, inclusive, o Papa na Laudato Si, número 48. Então, gente, o que importa é também tirar essa ideia de uma concepção mágica do mercado, que o mercado vai resolver tudo, negativo. Mais uma vez eu digo, nós temos que redefinir o progresso. E lembrar que, em primeiro lugar,
é a vida acima de tudo. Tá? Eu gosto de cunhei uma palavra que acho importante em lugar de meio ambiente. Meio ambiente sempre me faz pensar em alguma coisa fora de mim. Mas eu queria usar a palavra grega, sincosmo. Sínodos, nós sabemos o que é sínodo. É um caminho comum. E sincosmo seria o mundo que me cerca e de que eu faço parte. Esse sim é com, junto. Sem esse mundo eu não sobrevivo. Então, neste sentido, gente, procuramos e temos que viver exatamente uma conversão, uma espiritualidade ecológica que nasce de convicções de nossa fé. Precisa uma paixão para alimentar o cuidado com o mundo. E não usar o mundo e abusar e se esquecer, inclusive, que barbaridade, esquecer das futuras gerações. Eu tenho 81 anos, quase 82, mas tem meninas e meninos que podem ser meus bisnetos, mas eles também querem me ver que mundo estamos dando para esse povo. Essa criancinha que nasceu hoje, que está mamando, essa criancinha que nasceu ontem, que precisa do cuidado da mãe total. Mas o que será daqui 10, 15, 20 anos se nós continuarmos desse jeito irresponsável, avançando em cima do mundo que Deus criou, avançando sem escrúpulos, sem vergonhamente, acabando com a Amazônia, que é o patrimônio não apenas nosso, é um patrimônio da humanidade. O clamor de Dom Erwin que nos chama a olhar com o cuidado para a casa comum e também a rica colaboração da professora Márcia Oliveira. Nós já estamos chegando ao fim do nosso programa, da nossa edição de hoje, e de antemão eu quero agradecer o testemunho desta mulher e deste homem que tem o coração radicado na Amazônia e que nos ajudam a contemplar a casa comum, a olhá-la para cuidá-la, não apenas para usurpá-la, mas para cuidá-la. Esta é a mensagem que nós queremos deixar para você nesta semana, em que também olhamos para o meio ambiente, para o Dia Mundial, mas a partir de uma relação mais abrangente. E vamos então fazer a nossa conclusão do nosso programa de hoje. É preciso que nós vivamos uma conversão ecológica, não no sentido de dominar, não, mas é dominar o próprio domínio, como o Dom Erwin nos apresentou, para que nós possamos melhorar a nossa relação com este sincosmo, e não apenas como algo exterior. E para isso, nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, buscar uma sobriedade feliz, como trouxe para nós a professora Márcia de Oliveira. Assim nós vamos mudar a nossa relação com o que nos cerca, com a nossa casa comum, a relação com os nossos irmãos, e vamos alcançar uma espiritualidade ecológica que nos faça contemplar o todo como uma grande obra de Deus. E claro, nós registramos aqui um agradecimento especial ao Papa Francisco por nos presentear com a Laudato Si, por nos estimular e nos ensinar sempre a mística do cuidado com todas as coisas criadas. E para encerrar, eu trago o trecho de Tiago de Melo, amazonense, no poema intitulado Os Estatutos do Homem. No artigo 3º, Tiago de Melo diz o seguinte: fica decretado que, a partir deste instante, haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde, onde cresce a esperança.
E que assim seja você, seja eu, sejamos todos nós abertos para o verde onde cresce a esperança, onde cresce o cuidado com a casa comum. Mais uma vez, reiterando o agradecimento à professora Márcia Oliveira, da Universidade Federal de Roraima, especialista em Sociedade e Cultura da Amazônia, ao Dom Ervin, bispo emérito de Xingu e presidente da Repam Brasil, a Rede Eclesial Pan-Amazônica, e a você que me deu a alegria da sua companhia neste nosso encontro semanal. Até o próximo encontro.